Como contribuir na igreja? É lógico e óbvio que o Novo Testamento afirma claramente que devemos contribuir segundo o nosso coração. Se você sente de contribuir com a 10ª parte do seu salário, você pode contribuir, mas isso não diz que isso é um dízimo. O Novo Testamento, nós não temos base suficiente para comprovar que o dízimo é para a igreja. Sabemos que o livro de Hebreus, no capítulo 7, vai decorrer e falar sobre o dízimo. Mas a questão de fazer uma ligação a Abraão em Gênesis 14, e você vai profundamente estudar esse texto e a cultura da época, descobrimos ali que ali é uma forma de tributar ao rei de Salém, Melquisedeque, que também era sacerdote. As religiões apagam a questão do rei de Salém e pega só a questão do sacerdote e traz uma questão de uma deslealdade intelectual e foca na parte do sacerdote, induzindo o povo a acreditar que era para ser pago e é para ser pago 10% à igreja. Isso é uma deslealdade intelectual. No Novo Testamento, nós não temos bases teológicas suficiente para a comprovação do dízimo, mesmo na fala de Jesus em Mateus, quando ele diz que dá-se o dízimo do coentro, do cominho, né, que é bem zeloso em dar dízimo, mas oculta as outras práticas. O Senhor fala para aquele povo que continuar isso deveis fazer, mas ali ainda é um período que está em transição de Cristo para com a lei sacerdotal, né? A lei da adoração, a lei da questão toda que está dentro dos regimentos de Moisés, dada por Moisés. Quando nós observamos hoje, nós não devemos trazer essas questões de pegar Malaquias capítulo 3, versículo 10 a seguir e querer aplicar dizendo que aqueles gafanhotos são aqueles migrador e devorador, são espíritos demoníacos e tal coisa, e que a janela do céu são bênçãos. E quando nós vamos estudar esse versículo profundamente, nós vamos ver que está falando da janela do céu abrir, chuvas para molhar a lavoura, e migrador e devorador são pragas que comem a lavoura, e também o povo havia e estava se distanciando de cumprir um mandamento que era deixar alimentos no templo, ou no templo não, na casa do tesouro, para que havia mantimento. Quando nós vamos olhar o livro de Neemias, que é contemporâneo com o livro de Malaquias, nós vemos que os levitas, músicos e sacerdote estavam abandonando as questões dos seus trabalhos de adoração, de eclesiásticos, as suas funções, para procurar como sobreviver. Então, o livro de Malaquias, ele vai trazer a contemporaneidade entre Esdra e Neemias, que são o período que eles estão retornando do cativeiro. Não tem nada a ver ali com o Novo Testamento. Essa passagem não tem. Malaquias tem profecias fortes, beleza, tem profecias fortes, né? Mas o que acontece é que é uma desonestidade intelectual pregar a aplicação do dízimo e esquecer de dizer que mudou-se o sacerdote, muda-se a lei. E nós não vemos os apóstolos em nenhuma das suas cartas ensinando a cultura do dízimo, a questão da lei do dízimo. Né? No concílio de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 15, onde é decidido as questões que a igreja gentílica deve seguir, nós não temos ali um mandamento por contribuição. Né? Não temos ali. Mas é lógico que eu quero aqui deixar que você que congrega em alguma denominação, você precisa de contribuir. A igreja precisa. O teu irmão que está necessitado precisa. Se o teu pastor ou o teu ministro aí é assalariado, dependendo, ele também precisa de se manter. Isso aí você tem que entender o seguinte, você tem que entender onde você está. Para você ter voz e você ser aceito, você tem que entender onde você está. Então, assim,
o dízimo não é o mandamento, né? Não adianta você querer pegar Hebreus e tirar lá parte do reinado de Melquisedeque, só deixar a parte do sacerdote, querer aplicar para isso aí como se fosse uma regra é, crucial para a igreja. Que a igreja tem que dizimar, a igreja tem que ofertar segundo o seu coração. A igreja primitiva tem passagens que nós encontramos dentro da escritura que as pessoas não tinham nada em comum, eles vendiam suas propriedades, depositavam aos pés dos apóstolos, dividiam entre si, mas depois, quando a gente vai profundamente da história, vemos que também houve problemas na igreja por não ter uma administração e isso trouxe pobreza à comunidade. E ali o contexto também, tem o contexto de Roma, as perseguições, que totalmente vai nos jogar luz a uma questão totalmente diferente de hoje. Então, hoje você tem que ver o que a igreja precisa, a igreja tem que ser real e leal no que diz, porque de história de extorquir a humanidade para adquirir fundos para a entidade, nós estamos cheios. É necessário que haja uma interpretação real e uma honestidade intelectual para que possa ensinar aos seus membros que aquela entidade, aquela denominação, ela precisa de recursos e os recursos são para ser aplicados naquela comunidade, né, para os bem-estar físico e educacional para aquela comunidade. Nós vemos aí que, ultimamente, se cumpre o que Paulo, que o próprio Cristo, todos os apóstolos dizia, que os homens devoradores lá no início da igreja adentraram sobre a doutrina, né, modificaram, filosofaram várias coisas e trouxeram essas grandes consequências que hoje já se tornam um câncer talvez incurável, que a sua cura só se dará no dia que Jesus Cristo vier e fazer a seleção da sua verdadeira igreja entre os povos que o adorem em espírito e em verdade, o Deus Todo-Poderoso. Dízimo não é um mandamento, dízimo ou contribuição é o que você sente segundo o seu coração.